Boa tarde a todos. Estejamos todos em paz. Hoje a gente volta com mais uma tarde de estudo, né? Todas as vezes que a gente vem para a Casa Espírita, venha com vontade de estudar. É através do estudo que a gente começa a conformar o nosso proceder. Porque se a gente não compreende o que está sendo orientado, e a orientação não nos modifica internamente, ou seja, não trabalha de acordo com o nosso pensamento, com a nossa consciência, a gente apenas ouve, e aquilo que foi falado desaparece logo depois que termina os 30 minutos do fechamento lá da nossa lanchonete. Então, estudar significa que a gente vai ter que pensar sobre o que foi orientado de acordo com o que a gente já tem dentro da gente. Tá? O processo de evolução, o processo de conhecimento tem que ser daquilo que eu tenho para aquilo que eu preciso saber. Esse é o estudo. E durante o estudo tem que ter uma reflexão. Tá? Refletir significa verificar se aquilo que foi ensinado, se aquilo que está escrito, se aquilo que eu estou observando faz alguma ressonância comigo. Isso é que é o importante. Então, como a doutrina espírita não é uma doutrina de mera crença, ou seja, eu não preciso apenas dizer assim, olha, tudo o que Soninha falou, eu acredito e não preciso de prova nenhuma. O que ela diz é verdade infalível. Não está dentro dos princípios da doutrina espírita. É necessário que eu perceba, é necessário que eu compreenda, é necessário que eu me modifique. Então, hoje, quando a gente vai falar sobre essa doutrina da justiça divina, nós estamos nos referindo mais especificamente ao livro O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação que merece um estudo aprofundado. Geralmente, nós trabalhamos apenas com 2 livros na Casa Espírita, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Médiuns para estudo mais específico com a equipe mediúnica da casa. Mas o livro O Céu e o Inferno, ele traz reflexões que são esclarecedoras, principalmente dos princípios da doutrina espírita. Vem clarificar-nos as ideias que o Espiritismo nos traz, não por ser uma revelação dada a uma única pessoa, porque os benfeitores que trouxeram a revelação espírita, eles transformaram essa revelação no estudo que vai propiciar a cada um que dedique-se a compreender esses fundamentos a um processo de evolução mais tranquilo, mais satisfatório, onde a gente aprenda que o sofrimento e os gozos que nós temos têm uma razão de ser. De que nós estamos convivendo num planeta de provas e expiações, mas tem uma razão de ser. Então, a doutrina espírita ela tem essa característica fundamental. Precisamos estudá-la. Precisamos estudá-la. O processo de evolução é um processo de indivíduo a indivíduo, de pessoa a pessoa, para que o conjunto posterior dessas mentes unidas leve a uma reflexão mais geral, mais expressiva
num planeta de provas e expiações, independente do grau cultural daquele indivíduo. Então, quando Kardec nos traz a reflexão a respeito da justiça divina, primeiro ele toca num ponto extremamente importante. Ele primeiro traz a reflexão para nós, nosso interior. O que é que nós acreditamos? A gente acredita que depois da morte não existe mais nada, acaba tudo, é o final de todas as coisas. Nós acreditamos que depois da morte, a nossa individualidade se junta a um todo, e nesse todo tudo desaparece? Ou nós acreditamos que a vida continua após a morte e que a nossa individualidade progride até nós tornarmos seres perfeitos? Então nós temos 3 pontos que são fundamentais. E de acordo com a nossa crença, essa expressão justiça divina terá ou não significado. Para aqueles que acreditam que não existe nada mais além da morte do corpo físico, justiça divina não vai ter nenhum sentido. Morreu, acabou. Por que é que eu vou ter preocupação com alguma coisa? Também se eu voltar ao todo universal, o que é que vai acontecer? Será que todas essas minhas reflexões, todas essas coisas que eu passei nessa existência vão fazer algum significado? Ou, intuitivamente, mesmo que eu não seja um intelectual na doutrina espírita, que nos toca, nos chamando à reflexão, dizendo, olha, existe muito mais coisas para que a individualidade aprenda do que o que eu posso imaginar até então, onde eu vivo. Intuitivamente, o nosso ser, apesar do modelo, daquele aspecto que em todos os seres vivos, do protozoário ao ser humano, existe aqueles modelos que dizem assim, olha, você tem que cuidar da sua vida, não dá para morrer de qualquer jeito, não é? A gente precisa se alimentar, nós temos constantemente que buscar manter o corpo vivo. Não é? Esses processos que estão inseridos intimamente na vida biológica, eles não são apenas suficientes para que a gente possa manter internamente a crença numa vida futura. A crença numa vida futura parte do princípio de que eu sou espírito. Eu sou alma. E que o espírito encarnado precisa passar por processos de conhecimento que dizem respeito ao indivíduo. E olha como isso é fantástico. Cada um de nós aqui, indistintamente, vive as variáveis necessárias para seu desenvolvimento espiritual. Quer acredite que seja espírito, quer não acredite. Porque o processo da evolução está me dizendo que pouco a pouco eu terei que descortinar a individualidade corporal para
a individualidade espiritual. Pouco a pouco. Não interessa meu princípio de crença nesse instante. Claro, que se eu tenho uma crença na vida futura agora, os conhecimentos que serão repassados, os conhecimentos que serão aprendidos e transformados em ajuda ao próximo, em processo de evolução para mim mesmo, serão mais fáceis. Serão mais fáceis. E aí a compreensão inicial, primordial, da justiça divina. Quando a gente fala em justiça divina, nós precisamos entender o que é justiça. Por exemplo, no Espiritismo, justiça está anexado à verdade. Sem verdade, não há justiça. Não é a justiça que busca a verdade. É a verdade que nos leva à justiça. E quando nós estamos falando de justiça divina, nós não estamos fazendo uma reflexão com a justiça comum, com as leis profanas, que essas modificam-se de acordo com a evolução cultural daquela sociedade. Quando nós falamos da justiça divina, nós estamos falando de leis imutáveis, que regem o universo como um todo. E qual seria a nossa expressão assim mais complicada se eu dissesse assim, mas eu não conheço a justiça, eu não conheço as leis que regem o universo. Poderíamos dizer assim? Olha, se eu não conheço as leis que regem o universo, como é que eu vou ter o conhecimento dessa justiça divina? Como eu vou me comportar para essa justiça divina? Os benfeitores espirituais nos orientam dizendo o seguinte: as leis de Deus, as leis universais, as leis da natureza estão inseridas em nossa consciência. Consciência. Consciência aqui não com a expressão do conhecimento, mas como expressão da individualidade. Cada nós, individualmente, temos as leis da natureza, as leis de Deus, em nós mesmos. Alguém pode até dizer, mas eu não conheço essas leis da natureza. Como é que é discriminado? Isso está em alguma língua? Eu preciso aprender alguma língua específica? Os benfeitores nos orientam também, dizendo que a linguagem universal é o pensamento. O pensamento é a linguagem universal, porque o pensamento vem antes da linguística. E às vezes é complicado quando a gente fala sobre o pensamento do ponto de vista espiritista, porque se confunde muito com a cultura. Vejam, quando nós pensamos que pensamos, normalmente a gente está falando dentro da cabeça da gente mesmo, né? Esse é o pensar cultural, não é pensar. São jogos de palavras que estão inseridas no cérebro. E o cérebro não é a fonte do pensamento, mas é o órgão que melhor expressa o pensamento. O pensamento, ele está um pouco antes da forma, que seria o modelo mais preciso para nós, hoje, entendermos o mundo das formas. Quando a gente olha, por exemplo, para essa figura, esse quadro de Francisco aqui, quais são as palavras que vão distinguir esse quadro? Quando a gente olha para essa figura, para essa pintura, nós não pensamos em palavras.
Mas as palavras serão utilizadas para a gente decodificar aquilo que a gente viu. E cada um vai pensar nos seus detalhes. Ah, eu gostei muito daquele ninho que está com 3 passarinhos ali. Alguém vai, opa, tem um ninho com 3 passarinhos? Tem. Bom, mas essa já é um detalhe da observação que eu fiz na forma. Então, o pensamento vem antes da forma. Quando eu for pensar em alguma coisa, eu preciso pensar primeiro no cenário de como as coisas acontecem sem a produção da palavra. Então, a justiça divina que está inserida em nossa consciência, ela também é dessa forma, é dessa maneira. E nós sabemos que ela é comum para todos os seres vivos, porque nós temos ações que são comuns para todas as pessoas, em todas as culturas, e que são idênticas e iguais. Fazer o bem é bom aqui, onde nós estamos, é bom para os esquimós, para os russos, para os chineses, porque essa produção de fazer o bem é inerente ao ser e está condizente com a lei de Deus. Está condizente com essa lei. E é a partir dessas nuances que nós vamos adquirindo a consciência paulatinamente. Porque não pode ser imputado a alguém uma pena da qual ele não conheça. Mas é assim? Sim, é dessa forma. Por isso que o processo de evolução é comum para todos os seres criados por Deus. E uma coisa interessante para a gente poder seguir mais adiante na doutrina dos espíritos é quando e quanto a formação do espírito. Para os espiritistas, para a doutrina espírita, nós somos criados simples e ignorantes. Simples. Da forma mais simples da proporção da natureza. Forma mais simples. Os benfeitores espirituais até nos dão um lance para que a gente não possa pensar muito nessa simplicidade e se perder na imaginação. Eles dizem, olha, nós, ou o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Do átomo. A estrutura mais simples do universo capaz de guardar memória. O processo da nossa conscientização vem através da memória que nós vamos guardando no processo de evolução. Esse é extremamente importante. Tá? Então, do mais básico, que é a memória, que a gente pode, a memória do átomo, aquela mesma estrutura atômica lá que os gregos nos trouxeram inicialmente como algo que é indivisível. Não o modelo atômico da ciência, que tem não sei quantas particularidades, não sei quantas subpartículas, e a cada dia se descobre mais um modelo desse. Mas o modelo capaz de adquirir memória. É uma estrutura. Assim como a individualidade espiritual não se divide, essa proporção inicial do átomo e no processo de adquirir memória chega-se até a perfeição, que o benfeitor lá chamou de arcanjo, tá? Sem querer fazer comparações num nível extremamente religioso. E eu também não vou colocar muitas das discussões do ponto de vista teológico, teogônico ou teofísico, que tem lá no livro Céu e Inferno, porque isso cabe a cada um da gente dar uma trabalhada, para não cair naquele modelo hoje muito comum da chamada intolerância religiosa. Tá certo? Para não dizer, olha, os espíritas estão falando mal dessa religião ou daquela outra por conta desses seus princípios dogmáticos. Mas nós vamos trabalhar mais nos conceitos espiritistas e aconselho a todos os meus
meus irmãos e irmãs, a irem ao livro Céu e Inferno e verificarem como Kardec traz a refutação de todos esses princípios num processo de constante evolução para o entendimento. Tá? E ele diz o seguinte, olha, o processo de evolução é algo que se constrói indivíduo a indivíduo. Ele nos diz também que existem particularidades no ser humano, principalmente nos espíritos de terceira ordem, nessa classe de espírito que todos nós nos encontramos, que é aprender por repetição. Todos nós aprendemos por repetição. Eu ainda faço aqui uma ligeira reflexão. Se você não conseguiu aprender com as repetições que você tem passado no seu dia a dia, é porque precisa repetir mais. Se você achou que está muito bem compreendido o processo de repetição que você tem passado até agora e quer mudar, mude, porque esse é o início. Tá? Nós estamos aprendendo, a gente repete isso todo dia, não é? Todo santo dia a gente parece que repete e faz as mesmas coisas. Até parece que é um reflexo miotático que a gente não muda nunca mais. Não é? Reflexo miotático. Eu estou piscando o olho, né? Agora a gente está vendo que está piscando o olho, porque você falou, tá, eu estou sentindo agora. Mas antes eu não sentia e continuava piscando. Porque é uma repetição que eu não preciso mais pensar para fazê-lo, e aí se tornou automático. Só que o aprendizado do espírito não é automatismo, é consciência, conscientização. Eu só vou descobrir por que é que eu estou sofrendo agora se eu pensar sobre o sofrimento. Olha, como é importante a gente perceber que essa repetição que acontece a todo instante com a gente é a melhor forma de aprendizado que nós temos para irmos buscar a felicidade, que é onde as nossas principais variáveis acontecem, embora sendo um processo comum, instintivo para todos nós, ela só diz respeito ao indivíduo. E vamos lá, convenhamos. Qual é o casal que não tem seu problema? E que vai dizer, olha, meu problema é o meu marido, meu problema é a minha esposa. Qual é o filho que não vai dizer, olha, o problema é papai que não me entende, é a mamãe, o processo é assim. Mas, para cada indivíduo, essa coisa que parece ser comum para todos, tem uma característica específica. E são essas características específicas que nós precisamos compreendê-las. Mas e para que compreender essa coisa que é comum para todo mundo? Ela serve para conscientização e ainda mais, nos chama para a constância da existência do espírito. A constância da existência do indivíduo, que não acaba no momento da morte. Uma coisa é o corpo, e o corpo é extremamente importante para um espírito de terceira ordem. Aí você vai dizer por quê? Porque o corpo repete sempre as mesmas coisas. Voltando a alguns momentos atrás, nós aprendemos por repetição. O espírito de terceira ordem também. Eu só vou saber se eu tenho alguns vícios se eu tomar consciência do vício. Eu só vou saber se tenho virtudes se eu tomar consciência das virtudes. O bem e o mal, o certo e o errado, está na consciência de cada um. Mas para eu saber se é errado ou se é certo, eu tenho que tomar consciência dele.
Porque não adianta eu dizer para o outro que ele está errado. Alguém já conseguiu mudar alguém, Soninha? Porque disse que ele estava errado e ele se mudou imediatamente? Não muda, não é assim? Enquanto eu não tomar essa consciência, eu não mudo. E essa consciência só é aplicável a partir do processo da repetição. Então, se eu não quiser continuar dizendo ali para Rosane, para a Soninha, para o pessoal ali do atendimento fraterno, olhe, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu estou quase morrendo afogado de tanto beber água fluidificada e não modifica nada em mim. Porque continua fazendo as mesmas coisas sempre, de sempre, e não tomou essa consciência. E aí, quando a gente começa a se clarear com a doutrina dos Espíritos, clarificar, abrir a mente, quando a gente começa a ter certeza de que existe a vida futura, de que eu vou continuar, mesmo depois do desencarne, que é outra complicação muito problemática no nosso planeta. Claro, isso eu estou falando para aqueles que não são espíritas, porque espírita não tem medo da morte. Não, vocês sorriram porque não acreditam que tem gente que tem medo da morte. Eu entendi. Espírita não tem medo da morte. Mas por que a espírita não tem medo da morte? Porque ela sabe, ou ele sabe, que a morte é uma passagem. A morte não traz nada de escatológico, a não ser que a gente acredite naquelas duas linhas, né, de raciocínio, que diz assim, olha, depois que você morre, não tem mais jeito, você não volta nunca mais. E vai ter muita gente que diz assim, é verdade, eu nunca vi ninguém voltando depois da morte. Não é verdade? Eu nunca vi ninguém voltando da morte. Mas a observação da natureza me diz que a maioria retorna depois da morte. Aí você vai dizer, a maioria retorna? É, porque tem almas que vão reencarnar no outro planeta que a gente não tem acesso ainda. Pela tecnologia atual, a gente não tem acesso ainda. Mas as observações que são feitas através dos estudos, principalmente em parapsicologia, né? Temos aí grandes estudiosos como Ian Stevenson, né? O nosso Hernani Guimarães também, que investigou muito profundamente. Hoje ainda o doutor Ney Pietro Pérez ainda está fazendo essas investigações aqui no Brasil. Nós vemos que muita gente consegue trazer subsídios para a gente estudar os fenômenos que acontecem depois da morte. E na casa espírita, através do trabalho mediúnico, quantas informações nós temos a respeito daquelas pessoas que continuam vivendo em plena consciência após a perda do corpo. Repetindo, não é o corpo que pensa, mas o corpo apresenta de uma forma magistral, boa parcela da condição espiritual que nós temos. Boa parcela. Porque o processo de evolução, ele é assim como no passado, no presente e também será no futuro. O processo de evolução é do conhecido para o desconhecido. Nós vamos evoluindo passo a passo. Agora, necessita de vontade. Necessita de vontade. É um procedimento de vontade. Ele não é automático. Não é ninguém que vai me levar a essa condição de saber quem sou eu mesmo.
Jesus nos ensina que o processo de evolução é constante, e ele diz assim: a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu pensamento, a cada um segundo a ação que ele faz, a cada um segundo o seu entendimento. Esse é o processo. Por isso que, apesar da gente não acreditar mais que a Terra seja plana, a maioria da gente continua vivendo numa Terra plana. Porque vem outro obstáculo para a gente poder compreender o que vem mais além na vida futura, que é, pouco a pouco, tirando o sensorial e passando para o espiritual. O que é tirar o sensorial? Olha, quase todos nós somos aquilo que sentimos. Se não tiver no corpo, não faz sentido. Aí eu vou utilizar agora desse processo de investigação científica para a gente saber se a gente é mais sensorial ou espiritual. É a Terra que gira em torno do Sol ou o Sol que gira em torno da Terra? Bom, a maioria disse que é a Terra que gira em torno do Sol. O que é que nós vemos todo dia? O que é que a gente vê todo dia? O Sol girando em torno da Terra, não é assim? Isso é o sensório, gente. Isso é o corpo. Essa é a observação sensorial. E ela tem muito mais efeito sobre nós do que a compreensão de que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, tirar-nos dessa sensação orgânica que comanda a minha consciência é um processo de reflexão constante. Ah, mas eu tenho que abandonar o corpo para compreender isso? Não. Apenas compreenda que não é o corpo que domina o espírito. O corpo é um veículo para o espírito. O corpo é um veículo para eu compreender, inclusive, a minha individualidade. Não há problema que eu pense que sou o corpo que tenho. Nenhum. Mas entenda que não é o corpo que eu tenho que deve dominar o espírito que sou. E compreendendo essa sensação inicial, eu posso viver a vida orgânica, a vida social, para poder fazer na vida social o meu processo de evolução espiritual. Simples. Não há problema que eu pague as contas, que eu compre um carro, que tenha uma casa. Não há problema nenhum. Muito pelo contrário. Eu preciso viver essa experimentação para poder entender o que é que Jesus diz a gente assim: olha, faça aquilo que você receberia de volta. Faça ao outro aquilo que você receberia de volta. A satisfação de fazer o bem para alguém que necessita do bem e a satisfação de receber o bem de alguém que quer me ajudar. É imperativo. É imperativo também compreender que eu preciso me desapegar de todas as coisas. Mas o desapego não significa indiferença. O desapego significa nada desejar. Não precisa. Também significa nada rejeitar. Porque eu não sei se eu terei a função do desapego se eu tiver algo.
Eu não sei. Como o processo num planeta de provas e expiações é um procedimento de evolução, eu preciso experimentar para saber o que é que tem, do que é que está cheio o meu coração. Então eu vou ver pessoas que têm muitas posses e eu vou ver pessoas que não têm posses nenhuma. Mas eu vou ter também a consciência de que todas essas posses terminam no mesmo lugar. Todas as posses, porque as posses no processo de interação da justiça divina ficam com o corpo que a deteve. Então, imagina o que seria a gente levar para a espiritualidade todos esses sapatos que a gente compra e nunca vai usar. Nenhuma centopeia, né? Todas as roupas que a gente compra, que tem roupa que a gente nunca vai usar, né? Mas é dessa forma. Mas se eu não tiver, eu não sei o que é desapegar. Esse aqui é o processo. O processo é da prova, na verdade. Eu preciso aprender a conviver desta maneira para poder me sensibilizar e para dar um passo mais além. Então, o processo de desapego ele é extremamente importante. Tá? Jesus diz para a gente, e parece que num primeiro momento, Jesus está nos ensinando a guardar as coisas. Ele diz assim, guarde o tesouro. Não tem essa passagem no Evangelho? Jesus diz, guarde o tesouro que ninguém rouba, que não se destrói, e que eu posso dar completamente ao outro e não perder absolutamente nada. Que tesouro é esse que o mestre diz que a gente tem que manter junto da gente, se não for através do apego? Ele fala no tesouro do conhecimento, no tesouro do sentimento, não é? No tesouro da consciência, no tesouro que acompanha a individualidade no seu processo de evolução constantemente. E não tem tesouro melhor que o conhecimento. E cada um de nós aqui, indistintamente, somos sábios que Platão, Aristóteles, Licurgo, esse pessoal ficaria impressionado. Bastaria eles darem uma olhada nas mensagens do WhatsApp que a gente passa para o outro. Eles vão dizer, são filósofos que eu nunca imaginei que houvesse. São deuses. Que nós somos capazes de organizar os nossos conhecimentos dos irmãos que nos cercam de uma forma que somente os grandes filósofos é que duvidariam, não é assim? Não é verdade? Então, vejam que o conhecimento que nós vamos adquirindo, pouco a pouco, nos dá essa sustentação de que existe algo além da morte. Que a morte não é um processo escatológico. Que nós precisamos estar preparados para essa comunicação da continuidade do Espírito nos dois níveis que nós conhecemos da materialidade, o nível denso e o nível sutil. O nível sutil da consciência, o nível denso. É esse que nós convivemos entre nós mesmos, tá? E que a gente precisa tomar, na verdade, consciência daquilo que a gente faz. Precisamos pensar sobre isso. A nossa vida no futuro será melhor ou igual a essa, dependendo das coisas boas ou das coisas más que nós iremos fazer. Sendo as coisas boas
o bem, e o bem é algo que a gente adquire também pelo processo de repetição. Não se faz caridade somente lendo livros. Diziam os mais antigos, a melhor caridade, a caridade mais fácil de fazer é a caridade que se faz com o dinheiro dos outros. Fazer o bem mesmo, sem olhar a quem, requer um esforço e uma repetição constante. Por que é que os vícios que nós temos, ainda nós não temos a consciência deles? Porque eles viraram um aspecto automático. É um automatismo motor. A gente repetiu e fez tantas vezes, tantas e tantas vezes, que a gente não se apercebe deles mais. Por isso que eu preciso fazer o bem tantas e tantas e tantas vezes, até que o bem se torne esse mesmo reflexo, adquira essa mesma espontaneidade. A diferença entre fazer o mal e o bem está na minha consciência, na vontade que eu tenho de fazer. Porque essa escolha, essa vontade que a gente tem de escolher o caminho que a gente quer seguir, é uma dádiva da divindade. Quando Deus criou os espíritos simples e ignorantes, todos na mesma condição, na justiça divina não há privilegiados. Quando a gente vai começar a compreender a vida futura, não pode existir privilégios. Os espíritos que evoluíram primeiro que a minha consciência, que conseguiram atingir esse nível de perfeição, que trabalham na organização do mundo, do universo, que compreendem o pensamento divino, tiveram a mesma origem que eu. Passaram pelas mesmas provas que eu. Podem ter tido expiações diferentes, porque as expiações, elas são muito proporcionais à individualidade, à escolha que eu faço quando eu vou reencarnar. E a escolha que eu faço é o fardo que Jesus diz que não é pesado, porque é o fardo que eu escolho para atravessar o meu processo de evolução. E esse fardo está dentro dos níveis de consciência de cada um. Seja para atravessar, uma vida social em companhia de um grupo de pessoas que não me entendem. E parece que na atualidade é o que mais acontece, né? Poxa, eu estou cercado de pessoas que não me compreendem de maneira nenhuma. Como seria mais fácil a minha vida se essas pessoas me compreendessem? Quando, na verdade, são aquelas pessoas que me cercam, que fazem um esforço fora do comum para conviver comigo. E eu não percebo isso. Por quê? Porque eu ainda não me utilizei daquele exemplo lá de Agostinho, né? Que diz assim: faça uma reflexão diária sobre tudo aquilo que aconteceu contigo. Porque ele diz que diariamente, que é exatamente para a gente adquirir essa consciência. E aí eu vou saber. São as pessoas que não me entendem, ou se sou eu, no meu egoísmo, que não compreendo as pessoas que estão em meu derredor, que não respeito a individualidade do outro que me cerca. Porque no processo de evolução, nós temos Jesus como guia e modelo. No processo de evolução, nós temos Jesus como um verdadeiro farol. Mas para chegarmos até aquela luz, nós precisamos caminhar. O esforço
para chegar à luz, ao porto seguro, depende da minha vontade, da minha força de vontade, do meu esforço correto. Do meu esforço correto. Quando o mestre diz, vinde a mim, ele diz, caminha, te esforça, chegue aqui, que ao chegar aqui, você está aliviado dessas dores e desse sofrimento. Mas terá que compreender porque sofreu. Terá que compreender porque continuará sofrendo. Porque também é uma lição do mestre. Daqui não saireis até pagardes o último centavo. Talvez é uma moeda que não tenha nenhum valor hoje, mas o valor da moeda é moral. E a gente não deixa de evoluir se o nosso padrão moral não estiver condizente. Então, no processo das penas e gozos que a doutrina espírita nos traz, e eu digo aos meus irmãos que aqui no livro do Céu e Inferno, nós temos 33 passagens, orientações de como serão nossas penas ou nesses gozos da vida futura. Eu tinha até preparado para citá-las, mas eu digo que é melhor que cada um olhe, para saber onde é que se enquadra, em que posição dessas penas e desses gozos futuros nós estamos ali referenciados. E a gente, eu ainda repito, olha, repetem umas 3, 4 vezes a mesma passagem, para saber se aquilo que eu estou fazendo hoje tem alguma coisa a ver com o bem ou o mal que eu estou realizando. Com o bem ou o mal que eu estou realizando. Repetindo, bem e mal são expressões da nossa conscientização. Não adianta eu dizer para João, João, isso que você está fazendo é bom demais. João diz, opa, continuo fazendo a mesma coisa. Quando, na verdade, a gente está apenas sintonizados, e eu dizendo, ele continua assim, que desse jeito que tu vai muito bem. Então, é um a menos para chegar lá em cima. Eu preciso ter essa consciência. Ou estar disposto sempre a ajudar alguém que busque o auxílio. Normalmente é assim, não é? Olha, já fiz muito por você. Você não quer mudar, continue na sua e não me procure mais. Respeitar o indivíduo em sua busca pela sua própria consciência é caridosamente ser cristão. E estar disposto a auxiliar no momento que aquele irmão, aquela irmã precise, é essencialmente ser caridosamente cristão. Respeitar sempre o indivíduo. Respeitar sempre o indivíduo, assim como nós gostaríamos que fôssemos respeitados. Tá bom? Então, o processo que a justiça divina traz para cada um da gente, primeiro, é que nós somos responsáveis por nossas escolhas. Alguém pode até dizer assim, mas Deus é onisciente. Ele já não saberia qual é o destino final das criaturas? Não que eu tenha onisciência divina, mas os estudos me dizem que sim, Deus sabe que todos nós um dia seremos anjos. Pode ter certeza. Ao nascermos na origem da simplicidade e ignorância, o nosso destino final é a perfeição. É a felicidade. Mas a perfeição e a felicidade, como Deus não dá como privilégio a ninguém, cada um individualmente irá buscar segundo o seu caminho.
segundo o seu próprio livro, escrito de próprio punho, com as histórias da sua própria consciência. Individualmente. Individualmente. E de forma que, unidos, nesse processo da conscientização de Jesus em nossas vidas, a gente faça sempre as melhores escolhas, entendendo que é possível sempre escolher cada vez melhor. Não há nada tão bom que não possa melhorar, como o inverso também, né? Não há nada tão ruim que não possa ser pior. Tá? Nós encontramos hoje num processo de evolução do nosso planeta, onde praticamente os limites territoriais desapareceram. Desapareceram. A gente coloca o planeta Terra e mais alguns planetas do sistema solar dentro desse aparelhinho. Não é verdade? As informações, a quantidade de informação que nos cerca hoje é absurda. É absurda. O que a gente precisa fazer com a informação é que elas possam ser benéficas para mim. E se forem benéficas para mim, eu posso transportá-las beneficamente para aqueles que não a entendem ainda. Porque o processo ainda está em níveis diferenciados. Apesar de ser uma grande parte da população terrestre que tem acesso a um conteúdo informacional, não são todos do planeta que têm essa mesma condição, que chegam a essa mesma informação. Então, lembrando que a justiça requer verdade. A verdade é algo que se movimenta constantemente. Eu poderia dizer que a justiça é a verdade em ação. E o mais interessante, meus irmãos e minhas irmãs, nós seremos nossos juízes, os nossos próprios carrascos e também os nossos próprios espíritos caridosos a nos cercar. A dizer o que é que a gente pode ter de sentença favorável e desfavorável. E que tudo que nós fizermos de bem e de bom será utilizado para a comutação dessas penas, tá bom? Dessas coisas que possam nos levar a uma irreflexão. Ou seja, reflexão no sentido de não refletirmos sobre nossas próprias ações no mundo em que nós vivemos. A justiça divina nos dá essa condição. Primeiro, as leis de Deus estão em nossas consciências. Tomar consciência dessa consciência é um processo evolutivo. Seguir essas leis, desde os seus primórdios até a sua consciência completa, é uma ação individual, do livre-arbítrio, da liberdade de pensar. E repetindo, o Mestre nos ensinou que a cada um segundo as suas obras. Então, façam as escolhas corretas. Não tenham medo de escolher. As escolhas no processo atual me levam exatamente a tomar consciência de mim mesmo. Procuremos evitar as escolhas que possam levar os outros que nos cercam ao cometimento de alguma desventura. Porque quando a gente faz isso, as penas são mais pesadas, tá? As penas são mais pesadas. Apesar do outro ter como escolher, mas a influência que eu fiz na escolha do outro por uma desventura
por algo ruim é sobre mim muito maior. E assim, eu espero que vocês leiam novamente ou estudem novamente o livro O Céu e o Inferno. Ele completa amanhã 157 anos. Não é? Foi lançado em 1º de agosto de 1865. É isso mesmo. Né? Então, são 157 anos de existência. E hoje, nós estamos exatamente comemorando esse aniversário, né, Soninha? E a festa desse aniversário é a nossa consciência de que a justiça divina existe, que nós somos responsáveis por nós mesmos, e nossa felicidade ou a nossa infelicidade está de acordo com aquilo que nós pensamos. E sejamos todos em paz.